1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 ao 23. O texto diz assim: Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, Samuel, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: Saul, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Quando nós lemos esse texto de Samuel, nós percebemos que Samuel ele deu uma ordem ao rei Saul. Se você ler o capítulo 15, você vai perceber isso. Deus havia falado com Samuel e Samuel havia falado com o rei Saul. Samuel mandou o rei Saul destruir os amalequitas, porque Deus havia jurado, lá no livro de Êxodo, que ele destruiria os amalequitas e apagaria esse povo da face da terra. Então Saul pega o seu exército, vai até a terra de Amaleque e destrói os amalequitas. Porém, a ordem de Deus era que Saul destruísse todos os amalequitas e todos os animais. Contudo, Saul deixou vivo o rei de Amaleque e o melhor dos animais, porque ele teve medo que o povo o rejeitasse como rei. E então, Deus fala com Samuel e fala assim: Samuel, eu estou muito triste em ter colocado Saul como rei. Então Samuel deveria ter perguntado: por que Deus? Porque Saul não obedece à minha palavra. Então Samuel se dirigiu até o rei Saul e disse assim: Saul, você não obedeceu à palavra de Deus. Então Saul, inconformado, disse: Não, Samuel, eu obedeci à palavra do Senhor. Eu fiz o que o Senhor me mandou, eu fiz o que você me mandou fazer. Por que Deus fala que eu não obedeci à palavra dele? Então Samuel falou: porque o mandamento de Deus era para que você destruísse toda a cidade de Amaleque e não deixasse ninguém vivo, nem as pessoas e nem os animais. E então, Samuel fala a seguinte frase, no versículo 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra?
E ele complementa: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Com base nesse texto, nós fazemos algumas perguntas. A ordem de Deus era uma ordem muito simples para Saul. Mas você deve se perguntar: se a ordem de Deus para Saul era tão simples, por que Saul desobedeceu a palavra do Senhor? E por que Deus rejeitou a Saul? E mais, Deus rejeitou a Saul e também não perdoou Saul? Antes de nós respondermos essas perguntas, nós precisamos entender quem era o rei Saul e o que ele havia feito. O rei Saul, o povo percebeu que Saul era alguém que se destacava entre as demais pessoas. E isso fez também com que Deus escolhesse Saul para ser rei. Saul, ele tinha características que diferenciava ele de qualquer outra pessoa que tinha ali. O povo pedia tanto um rei porque o povo olhava para todos os outros povos ao redor dele e outros povos, e eles percebiam que todos esses povos tinham um rei. Somente Israel que não tinha rei. Israel tinha juízes. Então o povo chegou para Samuel, que era o juiz da época, e disse: Samuel, levanta para nós um rei. E a Bíblia fala que Samuel ficou muito triste em ouvir essa palavra. Porque ele não queria isso. Ele não queria que o povo pedisse um rei. Porém, quando o Senhor falou com Samuel, o Senhor falou o seguinte: Samuel, não se preocupe. O povo não desobedeceu a sua palavra. Você não precisa ficar triste com o que o povo fez. Quem deve ficar triste sou eu. O povo me recusou como o rei da vida dele. Em vez disso, me pedem um rei humano para governar Israel, em vez de um rei eterno como eu. Irmão, uma coisa que você precisa entender é o seguinte: não coloque a sua fé, a sua confiança nas pessoas para elas serem o rei de suas vidas. Não coloque a sua fé na minha voz, em mim. Não coloque a sua fé no seu líder, no seu pastor. Você pode olhar para mim, você pode olhar para o seu líder, você pode olhar para os seus irmãos como pessoas que te influenciam, mas não como o Deus de você, como o rei da sua vida. O rei da sua vida não é o seu pastor. O rei da sua vida não são seus pais. O rei da sua vida não sou eu que está falando com você. O rei da sua vida é o Senhor dos Exércitos. As pessoas que estão na sua vida, Deus colocou para Ele demonstrar o seu amor. Mas precisamos entender que pessoas são falhas. As pessoas, elas podem nos decepcionar. Porém, Deus não nos decepciona. Com base nisso, nunca esqueça de confiar no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. E quem crer nele nunca será confundido, porque Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus que traz entendimento. Contudo, você também deve dar valor às coisas à sua volta, às pessoas que Deus colocou para cuidar de você. Amém? Glória a Deus. Então Saul foi escolhido para ser o rei de Israel.
Quando Saul começou a reinar, ele começou a reinar muito bem. Ele fez muitas coisas que ajudou no desenvolvimento da nação de Israel. Porém, tudo mudou quando Saul não escolheu obedecer à voz de Deus. Como nós sabemos, Deus mandou Saul destruir os amalequitas. Então Saul, em vez de temer a voz de Deus, em vez de escutar a voz de Deus, ele decidiu temer a voz do seu povo. E por que, Caio, que Saul decidiu temer a voz do povo? Saul era uma pessoa muito inteligente. Ele era uma pessoa muito robusta e muito bonita. A Bíblia diz que não havia do ombro para cima, no sentido de altura, uma pessoa como Saul. Contudo, Saul, ele era uma pessoa que se preocupava demais com a sua imagem social. Ele se preocupava sobre o que as pessoas iriam pensar e achar dele. Muitas vezes nós vamos ver isso lendo o texto bíblico. Principalmente quando Deus escolhe Davi no lugar de Saul. A Bíblia diz que quando Saul e Davi, se eu não me engano, estavam voltando de uma batalha, as mulheres daquele local começaram a cantar para Saul e para Davi. E elas falavam quanto que Davi era uma pessoa magnífica e extraordinária pelas batalhas que ele fez. E Saul ficava com muito ciúme, com muita raiva, com muita ira, com muita inveja de Davi. Se você ler grande parte dos capítulos de 1 Samuel, você vai ver que grande parte dos capítulos mostra Saul perseguindo Davi. Por quê? Porque Saul tinha inveja de Davi. Saul era uma pessoa que se preocupava demais com a sua imagem social. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é errado nós nos preocuparmos com a gente. Não é errado nós termos ciúme. O que é errado é quando o nosso ciúme e a nossa preocupação se tornam uma doença. O problema de Saul é que ele era doente para chamar a atenção das pessoas à sua volta. Ele se preocupava tanto que as pessoas olhassem para ele, que ele esquecia se era mais importante obedecer às pessoas, agradar as pessoas ou agradar a Deus. Esse era o erro de Saul. Por causa disso, Deus o rejeitou como rei. Porque Saul fez coisas que desagradou o coração de Deus. Porque Saul se preocupava muito mais com o que as pessoas iriam pensar dele do que com o que o próprio Deus iria pensar dele. Mas por que obedecer, Caio, é tão importante? Você falou, mas não explicou por que obedecer é tão importante. Para ser mais fácil, eu vou contar para você uma história. Haviam dois homens, que esses dois homens eles eram marinheiros. Eles iriam partir na sexta de manhã para o mar. Então, na quinta-feira, o capitão chegou para o marinheiro e disse assim: olha, você vai arrumar tudo. Tudo aqui ao seu redor você vai arrumar. Arruma as suas coisas, arruma as minhas coisas e coloca no barco. Mas não esqueça de ancorar o barco. Aí o marinheiro disse: tá bem, capitão, eu vou fazer tudo o que você pedir. Porém, naquele dia, o marinheiro deixou para poder organizar as coisas somente para mais tarde. Ele procrastinou o seu serviço. Quando chegou de noite, isso na quinta-feira à noite, começou a fazer uma enorme tempestade.
O vento soprava de uma maneira muito forte e as ondas do mar agitavam muito. E então o marinheiro pegou todas as coisas que eles tinham, tanto dele como a do capitão, e colocou depressa no barco. Contudo, o marinheiro esqueceu de ancorar o barco. No dia seguinte, quando o capitão e o marinheiro chegaram até a costa para poder pegar o barco e partir para sua viagem, o capitão olhou para o seu marinheiro e disse: "Onde é que está o barco?" Então o marinheiro respondeu: "Capitão, eu organizei tudo o que o senhor fez para eu organizar. Mas, vixe, eu devo ter esquecido de ancorar o barco." Aí então o capitão olhou para o seu marinheiro com raiva, bravo, e disse assim: "Você não me obedeceu." O marinheiro olhou para o seu capitão e falou assim: "Mas como, senhor? Eu fiz tudo o que o senhor mandou." Aí o capitão falou: "Não, você não fez. Eu disse para você organizar as coisas e ancorar o navio, ancorar o barco. O barco não está aqui. Sabe, você pode até ter colocado todas as nossas coisas dentro do barco, mas não vai adiantar de nada se o barco não estiver aqui. Ou seja, todo o seu trabalho foi em vão." É por isso que obedecer é tão importante. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, significa dizer que nós nos importamos com Ele e nós amamos ao Senhor. Você lembra do profeta Jonas? Deus mandou para o profeta Jonas ir até a cidade de Nínive e pregar contra os ninivitas, pregar para eles arrependimento. E a Bíblia diz que Jonas não escutou a voz do Senhor. Antes ele correu da face do Senhor. Ou seja, ele não obedeceu a Deus. E ele comprou uma passagem para até a cidade de Jope. Quando nós escolhemos desobedecer a Deus, o que nós estamos fazendo é simplesmente questionar o caráter de Deus. Quando nós escolhemos desobedecer ao Senhor, era como se nós estivéssemos dizendo para Deus: "Deus, eu não concordo com o que você está dizendo. Eu acho que o Senhor está falando tudo errado." Imagina Jonas. Imagina Deus chegando para Jonas e dizendo: "Jonas, vai lá e prega arrependimento aos ninivitas." Os ninivitas, eles eram um povo cruel. Eles faziam maldade com qualquer um. Eles matavam os profetas de uma maneira absurda. E Deus está falando para Jonas ir até Nínive e pregar contra aqueles homens, pregar para que aqueles homens se arrependam. E quando Jonas escolhe não ir, você sabe o que Jonas está querendo dizer? O Jonas está querendo dizer assim: "Deus, eu não quero que o Senhor perdoe aquele povo. Aquele povo não merece o seu perdão." Provavelmente, esse foi o comportamento de Jonas. Jonas talvez não queria que o povo fosse perdoado. Era como se Jonas estivesse dizendo para Deus: "Deus, eu sei o que é melhor para aquele povo, e o melhor para aquele povo é que o Senhor os destrua. Eu não quero que o Senhor perdoe eles." E meus amados irmãos, quando nós escolhemos de desobedecer ao Senhor, nós estamos nos posicionando como o próprio Deus. Era como se nós entendêssemos o que é bom para nós. Era como se nós soubéssemos o que é o melhor para que a gente possa fazer. Era como se Deus chegasse para nós e dissesse assim: "Filho, faça isso, faça isso, faça isso que vai ser bom para você." Aí você olha para a lógica de Deus e diz assim: "Não, Senhor. Não tem nenhum sentido o que o Senhor está dizendo." Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe o que faz. Ele não é infiel como a gente. Ele não tem uma mente limitada como nós. Ele não é uma pessoa limitada ao tempo e ao espaço como a gente. Não. Ele está além de todas essas coisas.
Ele sabe o que é bom e o que é melhor para mim, para você. Eu não sei qual é o melhor para mim. Você não sabe o que é melhor para você. Talvez aquilo que você diz que está precisando, talvez não seja aquilo que de fato você está precisando. Talvez aquilo que você vê como necessário seja somente a sua alma dizer aquilo que você quer, aquilo que te agrada. Mas Deus olha para você e fala assim: não, isso não é bom para você. Quando nós escolhemos desobedecer à voz de Deus, nós estamos escolhendo questionar o caráter de Deus. Era como se disséssemos assim: Deus, você não sabe o que é o melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. E quando Deus fala com a gente, é incrível porque ele parece pedir coisas que vão além da nossa lógica humana. Mas confie, obedeça, acredite. Por que, Caio? Porque ele está além da nossa mente. Ele está além do tempo e do espaço. Ele é, ele será e ele foi. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. E também ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós, porque ele é nosso Pai. Para reforçar aquilo que eu estou dizendo, eu vou falar para vocês uma outra passagem. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 10, você percebe que Pedro, o apóstolo Pedro, ele está orando. E Deus dá uma visão para o apóstolo Pedro. E nessa visão ele mostra um lençol aberto. E nesse lençol, Pedro ele vê vários tipos de animais. E Deus olha para Pedro e fala assim: Pedro, come esses animais. Aí então Pedro responde para o Senhor: Senhor, eu não posso comer esses animais, porque eles são impuros. Eles são impuros pela lei de Moisés. Então Deus mostra mais 3 vezes aquela visão. Aí então chega na casa de Pedro, se eu não me engano, aonde Pedro está, um certo homem gentil. E esse gentil foi um gentil para quem Pedro pregou o evangelho. O que é que Deus estava querendo dizer com aquela visão? Ele estava querendo dizer que o evangelho ele não era somente para o povo judeu. Ele não era somente para aqueles que praticavam a lei de Moisés. Eles eram para todos, para os judeus, quanto para os gentios. Só que Pedro, ele não entendia isso. E só depois que Deus mostrou que ele deveria pregar para os gentios, foi aí que Pedro começou a entender. Porque na época de Pedro, um judeu ele não conversava com o gentio, porque era errado. Aí então Deus está mandando Pedro conversar com o povo gentil, pregar o evangelho para o povo gentil. Pedro estava pensando assim: mas Senhor, são gentios. Aí Deus está falando: mas eu quero que você pregue para eles. E Pedro vai lá e começa a pregar. Porque ele entendeu que, talvez não naquele momento, mas depois, que o evangelho não era somente para o povo judeu, mas também para os gentios. Porque mesmo quando Deus parece dizer coisas que são absurdas, nós devemos confiar. E a confiança de Deus, ela sempre vai ser uma confiança verdadeira e nunca uma confiança cega. Deus nunca vai mandar você fazer coisas que são contra a palavra dele. Não, ele não vai fazer isso. Ele sempre vai mandar você fazer coisas que complementam e que são de a favor com a palavra dele. E qual é o nosso dever, Caio? O nosso dever é confiar, mesmo que não faça sentido para nós naquele momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Cristo, um dia antes de ele ser crucificado, ele foi até um local chamado Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Naquele lugar, Jesus
Ele orou 3 vezes de uma maneira intensa. Ele orava tanto, mais tanto, que no livro de Lucas, o próprio doutor vai dizer que Jesus, ele suava sangue. E naquele momento, Jesus começa a orar para o Pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus fala cálice, o cálice ele é um tipo de linguagem escrito para representar a dor e o sofrimento. A ira de Deus. Naquele momento, a ira que Deus iria jogar para cada um de nós por causa dos nossos pecados, Deus estava jogando sobre o seu Filho, para ele nos salvar dos nossos pecados. E naquele momento, Jesus, ele sabia que ele iria passar pela cruz. E Jesus, não é que ele não queria morrer por nós, mas é porque Jesus ele não queria passar pela cruz. Porque a cruz era algo terrível para o ser humano. Nenhum ser humano queria ser crucificado. Então Jesus chega para o Pai e fala assim, Pai, por favor, existe uma outra forma, existe um outro meio. Afasta de mim essa dor, esse sofrimento, não me faz ir para a cruz, por favor. Mas o que é que Jesus diz? Jesus diz assim, porém, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você sabe por que Jesus falava isso? Porque antes mesmo de Jesus nos amar ou fazer qualquer coisa por nós, ele antes amava acima de tudo o Pai. Ele antes amava obedecer à palavra de Deus. Por isso que ele foi. Ele não foi somente por amor a nós, mas ele foi também porque ele amava o Pai. E o Pai sabia o que era o melhor para cada um de nós. O Pai sabia que, para valer, para que estivesse pago, para que a morte de Cristo valesse, ele teria que passar pela cruz. Você sabe qual foi o erro de Saul? Foi porque Saul se tornou um rebelde. Rebelde é todo aquele que desobedece à voz do seu Senhor, ou do seu pai ou da sua mãe. Nós nos tornamos rebeldes quando desobedecemos à voz de Deus. E naquele momento, Saul escolheu desobedecer à voz de Deus, que não deveria ser uma escolha. Nós não deveríamos escolher desobedecer. Nós deveríamos obedecer. A obediência não deveria ser uma escolha. Ela deveria ser um dever. Mas como Saul nunca quis obedecer à voz de Deus, e como Saul nunca quis obedecer à voz de Deus, Deus não perdoou Saul. Porque como Deus pode perdoar alguém que não quer ser perdoado? E aqui nós entramos em um dilema muito importante. Será que Deus pode nos rejeitar? Quando nós lemos o Novo Testamento, de um modo geral, todos nós devemos nos apresentar como aprovados diante de Deus. Quem nos capacita e quem faz com que a gente mude dentro de nós é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Para que, no dia do juízo, nós nos apresentamos para com Deus de maneira aprovada diante dele. Então, se existem pessoas aprovadas, então também existem pessoas que são reprovadas. E creio eu, as pessoas reprovadas são aquelas que podem até ter entrado na fé, elas podem até ter começado no Evangelho, elas podem até fazer parte da nossa igreja, mas que depois de um tempo saíram. Porque mesmo que elas tivessem começado no Evangelho, elas não se arrependeram de maneira verdadeira. E assim elas abandonaram a fé. Eu creio que essas pessoas são as pessoas que Deus reprovou. E para poder finalizar, eu quero
contar para vocês uma história. Durante os anos 40, houve um homem chamado Richard Wurmbrand. Esse homem morava na Romênia. Naquela época, a Romênia ela foi invadida pela União Soviética. Os soviéticos, os comunistas, começaram a poder controlar todas as coisas da cidade da Romênia, naquele local da Romênia. Eles começaram a controlar os meios de comunicação, começaram a controlar o modo de vida das pessoas ao redor, talvez, e eles começaram a controlar as instituições religiosas, igreja, mesquita, se tivesse alguma, naquela cidade, naquele lugar. Contudo, o Richard e os seus irmãos não cederam a essa obrigação. Eles faziam cultos escondido dentro da casa deles. Todas as coisas eles faziam de maneira escondida. Tudo que eles pregavam, eles faziam de maneira oculta, para que eles não chamassem a atenção das autoridades. Quando eles pregavam para as autoridades, eles pregavam para as autoridades de uma maneira inteligente, para que não chamasse a atenção do Estado. Porém, um dia, o Dr. Richard, esse pastor luterano, ele foi pego pelas autoridades soviéticas e ele foi preso durante muito tempo e passou por diversas prisões, onde ele era torturado e espancado pelas autoridades soviéticas. Por quê, Caio? Porque ele era um cristão. E isso aconteceu durante os anos 40 para os anos 50. A tortura que era feita contra os cristãos era feita de maneira horrível. Eram torturas ideológicas, torturas com um pensamento opressor. Porém, um dia, quando o Dr. Richard estava sendo torturado, um dos soviéticos disse assim para ele: "Olha, me conte aonde seus irmãos e irmãs estão. Entregue os seus irmãos e irmãs. Então eu vou te livrar desse local, eu vou te livrar dessa prisão. Mas se você não soltar, se você não dizer, eu vou te matar aqui mesmo." Então o Dr. Richard olhou para aquele homem e, já muito fraco, disse assim para ele: "Não, você não pode me matar." E aquela autoridade olhou para ele e falou: "Por que eu não posso te matar? Você está nas minhas mãos, eu posso te matar se eu quiser." Aí então o pastor disse: "Não, você não pode me matar." Por quê? Porque eu já morri. Eu morri há muitos anos atrás. Eu morri para o pecado. Eu morri para o mundo. Eu morri para mim. Agora, eu não vivo mais em mim mesmo, mas o próprio Cristo vive em mim. Por causa disso, você não pode me matar, porque eu já estou morto." E aquele homem, ouvindo aquelas palavras, começou a bater cada vez mais forte nele, porque ele odiava os cristãos. Em outro evento, o Dr. Richard era colocado dentro de solitárias. E naquele local ele começava a orar a Deus. Ele nunca deixava de orar, ele orava todas as noites. E não era só ele que estava preso, eram outros irmãos e irmãs que estavam ali também. E ele orava tanto à noite que isso incomodava as autoridades soviéticas. Um dia, ele incomodou tanto um guarda que ele entrou dentro do local onde o Dr. Richard estava e começou a espancar ele, a bater nele com força. E começou a dizer: "Por que você ora tanto? A sua oração me dá nojo. Você ora para que o seu Deus te livre daqui?" Aí então o Dr. Richard falou: "Todo esse tempo, nessa noite, eu estava orando por você." E para terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse no local de Dr. Richard, você continuaria obedecendo a Deus? Ou você iria ceder à pressão? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.